Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos aí nos encaminhando para o final do ano, né? Então, essa, digamos, é a nossa última aulinha de revisão e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre crônica, né? Que foi o gênero pessoal que a gente viu nesse bimestre. E a gente vai falar um pouquinho sobre a viuvinha, que foi a indicação de leitura que a prof fez. Então, assim, vamos começar por crônica, né? Vou compartilhar um material aqui com vocês para ficar mais tranquilo. Então, assim, de um modo geral, quando a gente fala de crônica, né, a gente lembra só das crônicas jornalísticas, né, teoricamente. Mas não existem só as jornalísticas, né? Então, assim, a crônica é um gênero textual curto, gente, bem curto, né? Como a gente já viu aí nas nossas aulas. Geralmente, ela é produzida para alguns meios de comunicação, digamos assim, para um determinado jornal, para uma determinada revista, para um determinado blog, né? Geralmente essa é a linha de raciocínio. Além de ser um texto curto, ele possui vida curta também, digamos assim, né? Por quê? Porque trata-se de acontecimentos corriqueiros, daquilo que a gente está vivendo ali no nosso cotidiano. Então, se é corriqueiro, dali a 10 anos, teoricamente, não serão os mesmos acontecimentos. Então, ela acaba perdendo a validade, digamos assim, né? Do latim, a palavra crônica, né, refere-se a registro de eventos marcados pelo tempo. Por isso, né, cronológico, cronos, né? Daí vem do grego, que significa tempo. Cronos significa tempo. Essa é a linha de raciocínio. Portanto, né, elas são extremamente conectadas ao contexto, né? Elas são produzidas, por isso podem passar aí algum tempo que ela acaba perdendo a validade, aquilo que a prof comentou, né? Porque como ela é relacionada àquilo que está acontecendo no momento, ela acaba deixando de ter relevância, digamos assim, sabe? A menos que seja, pelo menos na minha opinião, eu acho que as crônicas humorísticas, elas têm uma validade maior, digamos assim. Por quê? Porque o intuito dela é divertir o leitor, né? O intuito dela é entreter, então elas acabam durando um pouquinho mais. Essas jornalísticas, eu acho que, como ela tem a ver com um acontecimento bem recente, né, com aquilo que está acontecendo de um modo geral, elas acabam daí sim perdendo a validade, tá? Então, assim, ó, características, né, principais características das crônicas, elas são basicamente, né, textos curtos, né, então narrativa curta, alguém contando algo de maneira bem curta, né, uso de uma linguagem simples e coloquial. Claro que, professora, mas se for uma crônica jornalística, a linguagem também vai ser coloquial. Na verdade, não, né? Se for uma crônica jornalística, ela vai ter uma linguagem bem aproximada da linguagem padrão. Porém, ela tem que ter uma linguagem simples, né? Para poder angariar mais público, digamos assim. Né? Mas, de um modo geral, ela tem linguagem simples e coloquial. Tem a presença de poucos personagens. Quando existe a presença desses personagens, né? De um modo geral, mas se existir são poucos. O espaço é reduzido, então, diferentemente de uma narrativa de um livro, por exemplo, em que a história pode se passar em vários locais, né? A crônica ela tem um espaço um pouquinho mais reduzido. Aconteceu na redação do jornal, aconteceu no escritório, aconteceu num parque, então o espaço dela é mais reduzido, né? Os temas são relacionados a todos aqueles acontecimentos do cotidiano, né? Acontecimentos atuais. E aí, assim, tipos de crônicas, né? Embora seja um texto, né? Faça parte do gênero narrativo, né? Quando a gente fala de gênero narrativo, a gente fala de enredo, foco narrativo, personagem, tempo, espaço, né? Há diversos tipos de crônicas, né? Que exploram outros gêneros textuais, como a prof acabou de comentar. A gente tem lá as crônicas jornalísticas, né? Que são aquelas que são, a gente chama de crônicas jornalísticas, que são aquelas que são produzidas por um meio de comunicação, jornal, blog, páginas da internet, né? Ou seja, meios de comunicação, então essas serão as jornalísticas. No caso das jornalísticas, é aquela que a prof falou para vocês, que a linguagem ela vai ter que ser, pode ser simples, claro, mas ela tem que ser muito aproximada da linguagem padrão, né? A gente tem que evitar algumas expressões coloquiais, digamos assim, algo que seja muito próximo do coloquial, a gente tem que tentar evitar na crônica jornalística, até mesmo porque ela vai falar de um assunto mais sério, digamos assim, né? Mas a linguagem precisa ser simples, tá? Aí a gente tem a crônica histórica, que é aquela que é marcada por acontecimentos históricos, né? Aquilo que aconteceu, né? Com personagens, com tempo, com espaços definidos. E a gente vai falar também da crônica humorística, né? A humorística é aquela que ela é utilizada para apelar para o humor, né? Para apelar para a forma de entreter o público, de tirar risada.
No caso da humorística, a gente pode usar aquela pitadinha de ironia, aquela pitadinha de sarcasmo, pode existir na humorística, né? E aí, o que é importante a gente destacar de um modo geral, né? A gente tem esses 3 tipos de crônica e o que é importante a gente destacar, né? Que elas podem ser formadas por 2 ou mais modelos. Então, assim, a gente pode ter uma crônica jornalística, humorística. Ela pode estar abordando algum assunto relacionado a, sei lá, vamos pensar política. Ela pode estar relacionada, ela pode abordar alguma coisa relacionada à política com aquela pitadinha de humor, com aquela pitadinha de ironia. Então, aí é quando a gente vai trabalhar com os 2 tipos de crônicas juntas, digamos assim, tá? E aí, sobre crônica é isso, né? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a obra que a prof fez a indicação para vocês nesse bimestre, que é A Viuvinha, né? Do José de Alencar. É uma obra que eu gosto muito, ó, eu tenho uma versão aqui. A minha versão tem 5 minutos e tem A Viuvinha juntas, né? Então eu tenho as 2 narrativas, né? Tenho as 2 histórias juntas. Então, assim, A Viuvinha é um romance escrito pelo José de Alencar, né? Foi publicado em 1860 e faz parte dos romances urbanos do autor, né? A história passa, né, acontece ali no Rio de Janeiro por volta do século XIX, né? Então, assim, é um texto muito curtinho, vocês devem ter percebido isso. Tinha algumas versões das quais eu indiquei que vocês fizessem o download, tinha algumas versões bem curtinhas, com menos de 50 páginas, né? Então, mas independentemente dela ser uma obra curta, ela é uma obra que tem lá a sua relevância, né? Eu acho que vocês, pelo que eu percebi, alguns alunos, né, comentaram que gostaram muito da obra, que gostaram muito da maneira com que o autor descreve, né, algumas situações. Então, assim, embora ela seja uma obra curta, ela é uma obra extremamente descritiva, né? Ela tem tudo nos mínimos detalhes, né? Tudo não, tem algumas coisas que são incógnitas, né? Vocês devem ter percebido que tem algumas coisas que ele não resolve, ele deixa para a gente tentar resolver. Mas, né, que é uma obra que ela foi utilizada, digamos assim, ela foi escrita, né, basicamente para fazer uma crítica à moral, né, e à burguesia. Assim, ela faz uma crítica, não digo uma crítica à moral, mas uma crítica moral à burguesia. Por que uma crítica moral? Né? Porque a burguesia, de um modo geral, qual era o pensamento, né? Era o pensamento voltado para o dinheiro, para o financeiro, né? Para uma conta gordinha, para os bens materiais, né? Basicamente era isso naquela época. Então, ela faz essa crítica, né? Além disso, a Viuvinha faz uma referência a um outro romance do José de Alencar, que é os 5 minutos, que é o que a prof tem aqui, caso alguém de repente queira emprestado, estamos aí. E aí, por que faz essa referência, né? A gente consegue ter essa noção porque ele faz, no final ali aparece que a personagem desse livro, que é a Carolina, a nossa personagem principal, né? Ela era amiga da protagonista dos 5 minutos, do outro livro, que é a Carlota, né? E isso já vinha no mesmo livro, então, ou seja, já faz uma referência de um livro para o outro, né? Talvez, né, seria a intenção do autor fazer uma ponte entre as 2 narrativas. Isso é normal, né, gente? A gente já viu em outros textos que a gente leu, que, de um modo geral, os autores, né, têm esse costume de fazer uma ponte, de fazer uma ligação entre uma obra e outra, né? E isso a gente consegue perceber entre a Viuvinha e os 5 minutos, que ambos são do José de Alencar. Então, assim, gente, eu preparei aqui um resuminho, mas de um modo geral vamos fazer aquele bate-papo sobre a obra, né? Então, o que a gente tem nessa obra? A gente tem lá o Jorge, que é um rapaz rico, um famoso filhinho de papai da época, digamos assim, né? E ele passou a vida inteira dele gastando, a vida inteira dele, né, torrando o dinheiro do pai. Né? O negócio dele era farra, e boemia, e mulherada, e noitada, e vida que segue, né? E vamos gastar o dinheiro do pai. Basicamente é isso. Mas lá pelas tantas, né? Ninguém dura para sempre, o pai vem a falecer. O pai morre, deixa algumas dívidas, porém, o pai deixa uma rica conta bancária, né? Que teoricamente daria muito bem para ele pagar as dívidas que o pai deixou e ainda assim ter uma vida bem confortável, né? Mas quem disse que o Jorge queria saber de compromisso? Quem disse que ele queria saber de pagar a conta ou de qualquer outro tipo de situação séria, né? Ele queria saber só de farra. Farra, noitada e vamos torrar esse dinheiro. Basicamente era isso. Só que aí, né, lá pelas tantas, ele conhece Carolina. E o amor muda tudo, né, gente? Então, o amor transforma tudo, né? E ele se apaixona por Carolina, que é uma jovem totalmente o oposto dele, né? É uma jovem
recatada, é uma jovem comportada, uma jovem discreta, né? E muito bonita, né? Isso fica bem claro pra gente, muito bonita. E aí é óbvio, né, gente, que como ele conheceu o amor da sua vida, ele resolveu abandonar a vida de gandaia, né? Então, abandonou a vida de gandaia e vai ser homem de família, como diz o sertanejo, né? Abandonou a vida de gandaia e vai ser homem de família, pai de família, né? Mas, né, ele descobre que ele está endividado, né? Só que quando ele descobre isso, né, já é tarde demais. Ele já está apaixonado por ela, ele já tem planos para casar com ela, já está nas vésperas do casamento, e aí ele descobre que, puxa vida, acabou o dinheiro, né? Ele descobre as vésperas do casamento, ele é muito próximo do dia de casar, ele descobre que não tem dinheiro. E aí ele não acha justo, né, ele entrar num casamento falido, digamos assim, né? Ele não acha justo com ela não poder oferecer uma vida boa, digamos assim. Não poder oferecer, né? Já entrar totalmente endividado, já entrar com dificuldades financeiras e tal. Ele não acha justo. Esse foi um ponto até que a gente comentou a respeito de repente, se eles tivessem conversado, se a narrativa teria tomado um outro rumo, se ele poderia ter tomado uma outra decisão. Mas, enfim, né? Vamos pelos fatos, vamos pelo que realmente aconteceu. Então, aí ele descobre que ele está endividado, né? E aí ele resolve tomar uma atitude que foi uma atitude que se tornou bem polêmica, assim, né? Eu vi que, pelo menos na turma que eu consegui conversar sobre o livro, eu vi que foi uma atitude que tem lá os seus prós e tem lá os seus contras, né? E aí, assim, após o casamento, o que ele faz, né? Ele dá um sedativo para a esposa, espera que ela adormeça para ele sair de casa, né? Para ele sair de casa e simular o seu suicídio. Aí ele vai para um determinado lugar, lá no Rio de Janeiro, em que as pessoas, é um lugar, né, que as pessoas utilizavam para isso, para esse fim. Utilizavam para se suicidar, né? Então, era um lugar em que a pessoa estava endividada, a pessoa teve um desamor, a pessoa teve qualquer problema, ela ia lá para tirar a sua própria vida. No caminho para lá, né, ele foi surpreendido e seguido pelo senhor Almeida. Eu não vou falar muito sobre o senhor Almeida, mas ele é uma peça bem importante. Eu quero que vocês foquem bastante nele para estudar para a prova, tá? Então, ele é seguido pelo senhor Almeida, que sugere para ele que pegue a carteira, né? Tinha uns trocados lá em um documento, e escreva um bilhete, né? Dizendo quem é, um bilhete de próprio punho e tal. E que coloque no bolso de um daqueles cadáveres que já tá lá. E é óbvio que a ideia era boa, né, gente? Para resolver o problema, a ideia era boa. Assim ele fez. Assim ele fez, né? E aí, a partir daí, ele adotou o nome de Carlos e foi para os Estados Unidos, né? E foi tentar ganhar a vida lá fora. Foi trabalhar igual doido lá para tentar angariar bens financeiros, né? Porque bens materiais, porque na época isso era muito primordial, digamos assim, né? E aí, é claro, a polícia fez o reconhecimento, achou o bilhete, achou o documento, né? E já enterraram o corpo com bastante rapidez, digamos assim, até mesmo porque o cadáver já estava bem desfigurado e tal. Então, assim, aí a partir daí a Carolina, né, que é a viúva, né, passou a viver como a viuvinha mesmo, né? Ela passou a usar preto e passou a digamos assim, passou a viver o luto, né? Digamos assim, viver o luto pelo marido falecido, né? Até então. E aí, embora ela tivesse algumas críticas, algumas pessoas falavam para ela que, nossa, que ela era uma pessoa muito bonita, que ela tinha que tentar tocar a vida, que ela tinha que tentar se apaixonar por outra pessoa e tal, mas ela nunca quis. Ela sempre optou por usar o preto e optou por viver o luto do marido, né? Em homenagem à memória do marido. Na verdade, assim, de um modo geral, o que o Jorge queria? Ele apenas queria morrer a identidade do Jorge e ativar a identidade do Carlos, né, para que ele pudesse, digamos assim, para que ele pudesse se recolocar, né, se recompor financeiramente e voltar para a esposa. Era isso que ele queria, né? De um modo geral, né, o que a gente consegue imaginar, né? Ele vai para os Estados Unidos, né? Ele começa a ganhar dinheiro lá, ele começa a ter uma vida muito trabalhosa, muito árdua lá, né? E aí, assim, ele começa, de um modo geral, né, a arquitetar um plano para descobrir se a esposa ainda o ama, né? Ele começa a espioná-la, ele começa a mandar alguns bilhetinhos, mandar flores, né? E em um dado momento ele escreve uma carta, né,
e marca um encontro com ela, né? E esse encontro, ele marcou esse encontro no quintal da casa dela. E é claro que ela fica balançada, né, gente? Ela tinha ficado 5 anos sem, né, sem ter ninguém, 5 anos vivendo o luto do marido e tal. Ela ficou balançada e ela foi a esse encontro, né? Só que aí durante a conversa, ela diz para ela diz, né, para ele que, né, que ainda ama o marido, né, que não consegue viver uma outra relação porque ainda pensa no marido e tal. E aí, para ele, isso é a prova que ele precisava, né? Ele estava espionando ela há muito tempo já, ele queria saber se ela realmente ainda gostava dele, e isso é a prova que ele precisava. É óbvio que ela não reconheceu ele, né? Ele estava totalmente diferente, estava mais magro, estava barbudo, né? Então ela não reconheceu ele. Até mesmo por isso, eu acho que ela abriu o coração, assim, né? E aí, quando ela fala que ainda ama o marido e tal, era a prova de amor que eles precisavam, né? E aí ele se revela para ela, né? Ele diz quem ele é, né? Eles se abraçam e se beijam e fica tudo bem, digamos assim, né? É o final feliz aí que a gente esperava, né? A característica do romantismo, que é aquilo que a prof comentou com vocês. É o famoso final de novela das 8, né? Que a gente espera que o mocinho fique com a mocinha. Basicamente é isso, né? Não fica claro pra gente na narrativa de como que ele organiza tudo isso depois, como que ele se apresenta para os familiares, né? O que ele conta para as pessoas, de modo geral, não fica claro pra gente. A gente não consegue, faz parte daquelas lacunas que a prof disse para vocês que existia na narrativa, né? A gente não sabe exatamente. Mas tem o final feliz, que é o tão famoso prêmio, né, que o romantismo prega, que as pessoas esperem. O famoso viveram felizes para sempre, né? Ela perdoa ele, fica tudo certo. E aí, assim, foram 5 anos de miséria e de trabalho árduo, né? Porque ele trabalhou muito para poder, eu não digo voltar à posição social que ele tinha, sabe? A posição financeira que ele tinha, não. Mas para pelo menos ganhar um dinheiro com dignidade, né? Pagar as dívidas, limpar o nome do pai, limpar o nome dele, né? E aí voltar para Carolina, que nunca deixou de amá-lo, nunca deixou de esperar, né? Então, assim, de um modo geral, é uma obra riquíssima, né? É uma obra que eu gosto muito. Eu espero que vocês tenham curtido. E ela é aquele clássico clichê, né? É aquele livro em que o mocinho fica com a mocinha e fica tudo bem, digamos assim. Só que a gente comentou, né? A gente levantou alguns questionamentos aí em uma das aulas que nós tivemos a respeito da atitude dele, né? O que vocês acharam da atitude dele? Né? Será que, vamos pensar na época, né, gente? Século XIX. Aquela época era o mais certo a fazer, né? Foi a melhor opção, né? A que ele escolheu de simular, né, que morreu e tentar, né, angariar fundos e renovar a sua vida e voltar para uma vida de dignidade, né? Será que o que ele fez foi certo? Ou será que de repente ele deveria ter aberto o jogo e conversar e dizer, olha, a minha situação financeira era assim, agora está assim, né? Depois que conheci você, tudo se transformou, mas já era tarde, eu já não tinha mais dinheiro, né? O que é que será que seria melhor, né, ele fazer? Então, assim, o que eu quero que vocês foquem? Foquem no Dr. Almeida, no Senhor Almeida, o doutor é boa, né? Foquem no Senhor Almeida, que ele é um personagem, assim, bem importante na narrativa. Eu acho que é a partir da influência dele que algumas coisas acontecem, né? Foquem no Senhor Almeida. Foquem bastante na Carolina e no Jorge, que são os nossos protagonistas, né? E pensem em como vocês fariam. Qual seria a opinião de vocês, né? Como vocês vão pensar no final feliz, né? Qual seria o final feliz que cada um de vocês daria para essa narrativa? O que é que seria diferente? Ah, professora, eu não faria nada. Eu gostei do jeito que ficou, a narrativa é legal e tal, beleza. Tá, tudo bem. Né? É a sua opinião, eu vou concordar, não tem problema. Mas se você pudesse mudar alguma coisa, o que é que você mudaria nessa narrativa? Beleza, galerinha? É isso, né? Eu espero que vocês tenham curtido a obra. Eu escolhi com bastante carinho, como vocês sabem, né? Eu sempre tenho um propósito bem importante aí quando eu indico as obras para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E a gente se vê aí no decorrer da semana, tá bom? Um abraço para vocês e até!